do livro Palavras do Coração, volume 1, Espírito Dr. Hermann, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro, lição 29, em tudo a misericórdia divina. Mas é uma consolação poder vos comunicar com vossos amigos pelos meios que possuís, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 934. Muitas vezes o coração encarnado pergunta como estão os seus afetos que acabaram de passar para o mundo dos espíritos, e as indagações se sucedem, como que desejando uma explicação definitiva para o problema da saudade e para o problema da dor. No que se refere aos espíritos bons, aqueles que, enquanto encarnados, praticaram todo o bem que podiam espontaneamente, diremos que tais almas se encaminham com paz e tranquilidade na direção dos seus pousos naturais. Aqueles, perfazendo a maioria, que passaram pela terra como ondas do mar, que vão e vêm, quase sempre precisam reformular ideias, corrigir impressões, modificar conceitos, melhorar seu padrão espiritual para poderem alcançar o núcleo a que estão destinados. Muitas vezes, mesmo essas almas passam por situações difíceis, já que tiveram compromissos agravados em função de gestos impensados, atitudes desencontradas, palavras ditas com o objetivo de ferir. Outras vezes, são almas que apenas foram intransigentes, em nada procurando facilitar a vida do seu próximo. Esses espíritos muito têm a sofrer e, se não houver um sincero arrependimento da parte deles, passarão por estágios dolorosos e demorados, para que possam atingir o nível de bem de que precisam. Outros ainda são aqueles espíritos que, inferiores, de modo algum se candidatam ao progresso. Neles o mal é comum e permanente, sendo-lhes preciso dores, sofrimentos e lágrimas. Estagiam obrigatoriamente nas regiões dolorosas, para que aprendam a ver o quanto de mal fizeram. Em todos os casos, no entanto, há a misericórdia de Deus funcionando, há a bondade maior sustentando, há a corrigenda com o objetivo de elevar em todos a presença de Deus e a figura de Jesus como marcas indeléveis nos corações, para que, amparados pelo amor de Deus e pelo Mestre Jesus, todos se sintam como que se encaminhando na direção do progresso e da paz. Se de algum modo alguém tiver saudades de um ente que se encontre na espiritualidade e deseje saber como esse espírito está, indague de sua própria lembrança como ele foi e terá a noção de como ele está. E a esta pergunta adicione-se a noção de misericórdia de Deus e saberá, seguramente, onde cada um está. E que Jesus nos ajude e abençoe agora e sempre. Muita paz, caros filhos, muita paz. Hermann, mensagem recebida sem a data precisa. Na mensagem de hoje, Dr. Hermann, esse companheiro que tanto tem nos auxiliado no entendimento da nossa vivência e da importância da vida espiritual, vem nos auxiliar no entendimento sobre esse sentimento que muitas vezes paira sobre a nossa mente na busca de notícias e de informações do estado em que se encontram todos esses nossos companheiros queridos do nosso coração que desencarnam. Esse nosso irmão, ele nos traz de uma maneira muito clara, porém didática, sobre as condições que muitas vezes os nossos amores desencarnam. E ele nos apresenta aquele companheiro, né, que durante a sua vida, durante o tempo que teve encarnado, que buscou viver dentro das leis de Deus, que promoveu o bem, que esteve sempre atento na promoção e no desenvolvimento da caridade, alimentando seus pensamentos de bons sentimentos. Para esses companheiros, Dr. Hermann nos garante que esses já conseguem estar num caminho mais tranquilo, de paz e de serenidade.
Logo em seguida, ele nos diz que existem aqueles, e faz um alerta, que são a sua grande maioria, aqueles que vão e vêm, sem terem a preocupação de modificarem os seus pensamentos. Para esses, Dr. Herman nos diz que esses necessitarão reformar os seus sentimentos, buscar novos esclarecimentos, buscar entender um pouco mais sobre a importância dessa vida, né? A importância da encarnação, do momento em que estiveram aqui. Mais à frente, ele nos fala daqueles companheiros que foram intransigentes, que não tiveram em nenhum momento a preocupação de promover o bem ao próximo, a preocupação de estar observando aqueles que passaram ao seu lado. E ele nos alerta que ainda existem aqueles companheiros que, quando estiveram aqui, encarnados, e que se comprazeram com o mal, estão no patamar um pouco mais inferiores. E esses companheiros necessitarão vivenciar no plano espiritual as suas dores, viver momentos de angústias e de aflições. Entretanto, ele nos dá um grande consolo. Ele nos apresenta uma grande informação que balsamiza todo o nosso ser. Ele nos fala da misericórdia de Deus. Ele nos afirma e nos garante que Deus não abandona nenhum de seus filhos, que a sua misericórdia, que o seu amor estarão sempre presentes na vida de todos nós. Jesus já nos garantia que Deus não abandona nenhum de seus filhos, e que seja aquele companheiro que foi, que tenha desencarnado com os seus comprometimentos, esse também recebe a assistência de Deus. Essa é uma garantia que balsamiza o nosso coração, que nos fortalece, que nos dá a certeza que sempre haverá um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo de esclarecimento, que estando no plano espiritual, já desencarnados, todos nós, que hoje pensamos nos nossos amores, mas que amanhã seremos nós, teremos a oportunidade de revermos os nossos conceitos, rever os nossos pontos de vista e buscar um caminho novo, buscar uma direção nova na nossa caminhada. Importante também se faz ressaltar que nós não necessitamos iniciar essas modificações, esses nossos pensamentos quando desencarnarmos. Podemos fazer esse movimento desde agora, buscando através dos ensinamentos de Jesus, de leituras edificantes como essa, a modificação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, vivenciar experiências que nos favoreçam a percepção da presença do nosso companheiro ao nosso lado, que possamos ser um instrumento de auxílio para aquele companheiro que já está conosco. E assim, quando estivermos desencarnados, estaremos numa condição um pouco melhor, pelo menos percebendo a presença de Deus em nosso coração. Quando as dúvidas passarem pela nossa mente, quando tivermos esse desejo de perceber como estão aqueles companheiros que estiveram conosco, que já desencarnaram, que estão na pátria espiritual, nós já temos a condição de entender como esse companheiro está, como esse companheiro se encontra. Basta que observemos, que lembremos como era a vida desse companheiro quando ele esteve conosco, quando ele esteve encarnado, como que ele se portava, como que ele agia, como ele refletia o seu pensamento, o seu comportamento, quais eram as suas atitudes no bem, como ele pensava. E assim, nós já teremos pelo menos uma noção de como ele se encontra agora. E importante se faz que quando nós temos essas certezas, quando nós temos já um pouquinho desse nosso conhecimento,
a importância de nós estarmos elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo a intercessão de Deus, de Jesus e de toda essa pleia de espíritos abnegados que estão ao nosso lado e ao lado também desse nosso companheiro que desencarnou. Que possamos pedir, interceder através da prece, com um sentimento elevado, para que assim, envolvido por um sentimento um pouco melhor, esse companheiro comece o seu processo de transformação, possa pelo menos perceber a presença dos seus assistentes, dos seus mentores, do seu anjo guardião, daquele que esteve com ele aqui quando ele estava encarnado e que permanece também ao lado dele agora também no plano espiritual. Na mensagem de Dr. Herman, ele também nos dá uma grande afirmação que balsamiza o nosso coração. Todos nós, sem exceção, estamos caminhando para o nosso progresso. Para alguns, ainda há necessidade do reajuste, ainda há necessidade do esclarecimento. Para outros que já viveram essas experiências e que já conseguem colocar em prática tudo aquilo que estão aprendendo, um passo maior já foi dado. Mas o mais importante é ter a certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, não abandona nenhum dos seus filhos. Esteja ele onde estiver, encarnado ou desencarnado, e como a mensagem de hoje nos faz refletir sobre esse companheiro que desencarnou, vamos reforçar em nós, esses nossos companheiros também estão recebendo assistência. Se ainda não conseguem percebê-la, eles caminharão para esse progresso. E aí nós entenderemos que muitas vezes as dores que sentimos aqui, encarnados ou desencarnados, são dores que vão contribuir para o nosso progresso. Que Jesus possa estar sempre iluminando a nossa mente, fortalecendo o nosso coração, nos dando essa certeza, a certeza do amor de Deus por nós. E que através de leituras como essas, possamos estar descortinando tudo aquilo que hoje já podemos e já temos condições de compreender da vida espiritual, que é uma vida só. Hoje estamos aqui, mas amanhã também nós estaremos na pátria espiritual e façamos a nossa melhor escolha para que nós, quando estivermos no plano espiritual, tenhamos tido pelo menos a oportunidade no convívio com a doutrina espírita, no convívio com esses nossos companheiros, modificar pelo menos um pouquinho as nossas percepções, o nosso entendimento, a nossa compreensão desse amor de Deus por nós. Que Jesus fortaleça sempre os nossos melhores sentimentos e que esses companheiros que já desencarnaram e que estejam numa condição um pouco mais comprometedora, receba de nós, outros que estamos aqui, os sentimentos de paz, de harmonia, um sentimento de elevação. E assim buscaremos estar melhor ajustados com a lei de Deus. Que assim seja e que Jesus esteja sempre conosco.